galerinha! Tudo bem? Sou a professora Karina e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Estão preparados? O que teremos na aula de hoje? Vamos falar de crônica, de advérbio, locuções adverbiais e o uso da letra H na inicial das palavras. Vamos relembrar o que é uma crônica? A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e outros. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros que fazem parte do cotidiano. Vou contar para vocês uma crônica que se chama A Bola de Futebol e é uma crônica jornalística. Muita atenção agora! A primeira vez que meu dono me pôs no chão e me deu um pontapé, supus que eu havia cometido uma falta grave e que ele estava zangado comigo. Que bruto, pensei. Se isso é modo de ensinar. Mas eu estava enganada. O que fazia o meu dono era brincar comigo, obrigava-me a correr e vinha atrás de mim para me alcançar. Certos dias levava-me para o campo. Muitos meninos me esperavam ali, ansiosos por jogar comigo, correndo pela grama. Brincam de fazer-me entrar numa rede, como se eu fosse um peixe. Quando entro, eles gritam "Gol!" e me pegam e me acariciam. Aconteceu-me certa vez uma desgraça. Um amigo de meu dono pôs-me no meio do quintal e deu-me um pontapé. Por mais que eu fizesse, não pude evitar. Quebrei o vidro da janela. Entrei na cozinha e caí na frigideira com azeite fervendo. A cozinheira gritou e não pude evitar. Depois ela ficou furiosa, mas salvou-me da morte na certa. Apesar de não ter tido culpa, passei muitos dias e muitas noites de castigo, num canto escuro, com baratas e camundongos, por únicos companheiros. Quem conta essa crônica é um autor desconhecido. Vamos falar das características de uma crônica? Entre as principais características da crônica, é possível destacar a linguagem simples, objetiva e o texto curto. Além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos. É um gênero textual que passeia entre o jornalístico e o literário, trazendo temas reais, trabalhados de forma mais subjetivas. Normalmente, a crônica apresenta uma linguagem simples e uma reflexão pessoal sobre o cotidiano. É publicada em jornais e revistas, impressos ou online, mas pode também ser divulgada em livros e blogs, por exemplo. Bacana relembrar sobre crônica, né? Agora falaremos sobre advérbios. Advérbio é toda palavra invariável que acompanha o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, modificando seu sentido. Exemplos: cheguei cedo. Esse carro é muito bom. Ele estava muito bem. Agora prestem atenção nas locuções adverbiais. Chamamos de locução adverbial um conjunto de duas ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham função de advérbio, podendo alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. A maioria das locuções adverbiais é formada por uma preposição e um substantivo. Por exemplo, aves da noite, que quer dizer
que são aves noturnas. Paixão sem freio, que quer dizer paixão desenfreada. As locuções adverbiais podem ser de tempo, de lugar, de excesso, de intensidade, de modo, de afirmação, de negação. Existem várias formas de empregarmos as locuções adverbiais. As palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação sempre serão chamadas de advérbios. Palavras como hoje, ontem, amanhã são noções de tempo. Devagar e fixamente são noções de modos e são exemplos de advérbio. Quando duas ou mais palavras têm o mesmo valor de um advérbio, elas recebem o nome de locução adverbial. Quantas informações importantes, hein, que nós temos que relembrar e não podemos esquecer. Agora nós vamos falar sobre o uso da letra H na inicial das palavras. H não é propriamente consoante e nem vogal, porque não tem valor algum de som ou de ruído. Sendo assim, tornando impossível a existência de fonemas que apontem para ela. Oficialmente, esta letra é apenas classificada como letra diacrítica, pois é propriamente dita a segunda letra de um dígrafo. No início da palavra, a letra H vem sempre seguida de vogal e não é pronunciada porque não representa som algum. No meio da palavra, o H aparece depois das consoantes C, L e H e formam os dígrafos CH, LH e NH. Veja alguns exemplos. Chuva, com CH. Chaleira, com CH. Filho, com LH. Telha, com LH. Unhas, com NH. E galinha, com NH. Eu tenho certeza que vocês conseguem empregar os dígrafos em várias outras palavras, porque o H associado ao C ou ao L, ao N, dão vários sons para a gente. Bem, pessoal, para a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e relembrado os conteúdos que já foram trabalhados lá na sua sala de aula. Um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima aula. Com muito carinho, professora Karine.